bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês esse cropped aqui, Juliette. Esse cropped é feito todo com squares, né? São o total de 15 squares. Então, como vocês vão ver na videoaula, né? Eu fiz os squares, depois juntei todos, né? Os 15 squares, é muito fácil de fazer, não é difícil. E vocês vão poder estar fazendo, então, com sobrinhas de linhas, né? Que é interessante, então, a gente trabalhar também com nossas sobras de linhas. Eu trabalhei, primeiramente, com a linha Anne. E como eu tinha essa sobra de linha, então, eu fiz com a Anne, né? E uma outra linha também da Duna, eu trabalhei a parte das costas, com a linha Duna, né? Então, aí fica a critério de vocês, né? Se vocês querem fazer também com a linha que seja com a espessura mais fina, pode ser feito também, só daí trabalhar com dois fios, né? Também trabalhei com essa agulha aqui, né? 2,5, né? Que é o que eu venho trabalhando, então, os cropped, né? Normalmente, esses fios que eu tô usando, eu posso trabalhar, então, com a 2,5, né? Que é a agulha que eu tô usando, então. Então, ficou assim o nosso cropped Juliette, né? Espero que vocês gostem da videoaula, né? Se qualquer coisa que precisarem, vou deixar ali no comentário. Também quero deixar para vocês, mostrar para vocês que esse é um P, né? Então, esse é um cropped P. Esse cropped P ficou com 15 squares. O interessante para vocês fazerem o tamanho G e o tamanho M é vocês fazer mais squares para a parte da frente, né? Mas eu vou deixar na descrição certinho ali, então, quantos squares para vocês fazerem na parte da frente pro G e para os outros tamanhos, então. Então, pessoal, agora, então, a gente vai dar início a nossos squares, né? Para fazer, então, a nosso top Juliette. Então, a gente vai começar com um círculo mágico. Vai pegar, vai fazer o círculo mágico, né? Para começar nosso square. Faz o círculo mágico. Faz uma correntinha para fechar o círculo mágico. Faz mais uma correntinha para dar um nosso ponto baixo, né? Laça a agulha. Faz um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Ficando assim, então. É um pontinho baixo. E um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto e um ainda ponto baixo. Assim, fecha o bloquinho. A gente vai fazer 6 bloquinhos dessa maneira, assim. Agora, fiz o ponto baixo. Vou fazer um ponto alto dentro do círculo mágico. Faço duas correntinhas. Um ponto alto. E um ponto baixo. Mais um bloquinho pronto. Ficando assim, então. Vamos de novo, fazer. Entro dentro, né, do círculo mágico, faço um ponto alto. Vamos repetir 6 vezes, então, esse bloquinho.
duas correntinhas. E um ponto baixo de novo. Então, ficando assim. Um ponto baixo, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto baixo. Então, ficando dessa maneira assim. Vamos fazer de novo. Laça a agulha, vem dentro do círculo mágico, faz um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. E um ponto baixo. Então, dessa maneira assim. Temos 1, 2, 3, 4. Nós temos que ficar com 6, então, né? Então, venho dentro do círculo mágico, faço um ponto alto, faço duas correntinhas, um ponto alto novamente e um ponto baixo. Mais um bloquinho a gente fez. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5. Precisamos de mais um, então, que a gente vai ficar com 6. Para depois, então, a gente fechar o círculo, né? Então, tá. Então, vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto novamente. E um ponto baixo, encerrando, então, assim, o nosso começo do nosso square. Então, aqui ficou, ó, 6 vezes, né? 6 vezes os nossos bloquinhos, né? Agora, a gente vai fechar, então, esses bloquinhos, né? Puxando o círculo mágico e fazendo aqui, ó, uma correntinha nesse terceiro pontinho aqui, ó. Um ponto baixo. Vamos puxar, então, o círculo mágico aqui, né? Que a gente fez, ficando dessa maneira aqui, então. Com 6 bloquinhos. Então, aqui tem mais uma. São 6 bloquinhos que nós devemos ficar. Agora, a gente vai vir com a outra linha, porque os nossos squares, então, vai ser ele colorido. Eu tenho um aqui pronto, ó. Então, aqui eu tenho um com miolinho branco, né? Miolinho branco. Daí, em volta, né, os vezinhos amarelo. E depois, duas correntinhas e um ponto... 2 pontos altos e uma correntinha, né? Em cada espacinho, então. Então, vamos continuar fazendo aqui. Agora, já coloquei o meu fio branco, né? E eu vou fazer, então, em cada espacinho dessas duas correntinhas, um Vzinho, que vai ficar assim, então, um ponto alto, daí faço mais 2, né? Aí, venho dentro do bloquinho e vou fazer um ponto alto. Que vai ficar assim, então. Ficando assim, o nosso Vzinho. Aí, sem fazer correntinha, eu venho no espacinho das outras duas correntinhas e faço novamente o Vzinho, né? Um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto novamente. Então, formando outro Vzinho, né? Assim, dessa maneira. Aí, eu venho na próxima, né? Vou fazer a mesma coisa, ó, nesse espaço de duas correntinhas aqui, eu vou fazer, então, um ponto alto, duas correntinhas
No mesmo espacinho, né, das duas correntinhas, eu venho e faço um ponto alto, formando outro Vzinho. Dessa maneira, assim. Venho novamente, né, dentro do espacinho das duas correntinhas que a gente deixou, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Venho aqui dentro novamente e vou fazer, então, mais um ponto alto. Ficando dessa maneira, assim. Então, todas elas com Vzinho. No total, vai dar 6 Vzinhos, né? Voltamos aqui dentro de novo, né, no espacinho. Fizemos, então, um ponto alto. Duas correntinhas, né? Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas. E aí, mais um ponto alto para formar nosso Vzinho. Novamente, então, no espacinho. Um ponto alto, duas correntinhas. E um ponto alto novamente. Ficando dessa maneira, assim. Então, já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 Vzinhos. Então, a gente vai vir aqui e vai fechar agora esse Vzinho, né? Terceira correntinha com um pontinho baixo. Então, ficou assim o Vzinho. Ficou assim, então, as 6 Vzinhos do nosso square. Agora, eu vou vir com a linha, com o fio amarelo, né? Pra gente deixar o nosso square, então, bem colorido. Depois, eu vou mostrar pra vocês ali um outro, né? Um outro square ali que já tá mais pronto. E depois que a gente fazer, então, o amarelo, a gente vem, então, vai fazer, juntar com o laranja, né? Então, eu já vou trocar a linha aqui e já vem, então, pra nós começar com o outro fio. Então, eu já vim aqui, né, troquei minha linha, coloquei o fio amarelo e vou fazer, então, aqui 2 pontos altos dentro desse Vzinho, no espacinho do Vzinho. Faço 2 pontos altos, uma correntinha, venho no próximo Vzinho, em cima do ponto do Vzinho, vou fazer um ponto alto. Faço mais um ponto alto em cima do primeiro ponto do Vzinho. Ficando assim. Então, um ponto dentro da... 2 pontos altos dentro do Vzinho. E 2 pontos em cima do Vzinho, separado por uma correntinha. Faço mais uma correntinha de separação, venho dentro do V agora, né? E faço 2 pontos altos. Uma correntinha de separação, venho no próximo Vzinho, em cima do ponto alto do primeiro Vzinho, né? Do primeiro ponto alto V, vou fazer, então, mais um ponto alto. Faço mais um ponto alto, né? São 2 pontos altos em cima de cada primeiro ponto do V. Aí, faço uma correntinha de separação, volto pra dentro do V. Vou fazer, então, 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Venho no próximo Vzinho, né? Não aqui, nesse aqui, no próximo, né? No primeiro ponto do Vzinho. E vou fazer, então, mais 2 pontos altos, né? Como a gente tá fazendo nos outros, então. Então, vai ficar 2 pontos altos dentro do V, né? Dessa maneira. E um ponto alto, e 2 pontos altos no primeiro V, então, na primeiro ponto do V, né? Como aqui, ó. Então, fazer, então, 2 pontos altos aqui dentro do primeiro pontinho do V. Uma correntinha de separação, agora é dentro do Vzinho, mais 2 pontos altos.
venho dentro de novo, né, dentro do primeiro ponto, ó, do V, e vou fazer... Vamos fazer a correntinha de separação, não podemos esquecer, então, da correntinha de separação, cada vez, então, que a gente vai para o espacinho, né, ou dentro do V, ou no primeiro ponto do V, tem que ter a correntinha de separação. Então, fizemos aqui, mais 2 pontos altos. Fizemos uma correntinha de separação, vimos para dentro do Vzinho e vamos fazer mais 2 pontos altos. Então, isso vai ser em cada Vzinho vai ser essa repetição. Uma correntinha de separação, tem aqui no primeiro pontinho do V, né? E faz um ponto alto. Mais um ponto alto, na verdade, fica 2 pontos altos. Uma correntinha de separação. Tem dentro do V. E vamos trabalhar 2 pontos altos. Ficando dessa maneira. Então, tá fechando certinho. E para terminar, a gente vai fazer uma correntinha e vai vir aqui nesse último pontinho, ó, no primeiro ponto do V, e vai fazer mais 2 pontos altos. Nós vamos ficar com 12 grupinhos de 2 pontos altos separado por uma correntinha. Tem que dar certinho ali, que daí, né, os 12 pontos, vai ficar bem certinho a peça, ficando dessa maneira. Vamos, então, contar para ver se a gente tem os 12. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, fechamos com 12 certinho. Então, agora, a gente só vem aqui, né, com a nossa correntinha de separação e faz aqui um pontinho baixo. Ficando, então, assim, o nosso square. Agora, o nosso square vai ser de laranja. Porque a gente já vai começar a juntar todos os squares, né? Pra colocar na nossa peça. Eu já tenho aqui pronto, uns squares pronto. Então, né, tenho mais desses aqui, ó. Assim, você pode fazer, né? Com miolinho laranja, com o miolinho branco, né? Então, vai depender do que você vai querer fazer. Quantos você vai querer fazer com o branco, quantos você vai querer fazer com o amarelo. Também, como eu fiz com sobras de linha, eu procurei fazer o miolinho de branco em outros, né? E mais vezes do que os outros, porque daí os outros eu fiz com menos. Porque eu tinha menos linha branca, né? O fio branco. E daí eu resolvi fazer assim, mas vocês podem variar, né? Fazer, então, outras cores. Então, esses eu trabalhei praticamente assim: um miolinho laranja, miolinho branco, miolinho amarelo, mas não precisa ser um miolinho branco, amarelo, certinho em cada carreirinha. Você vai botar 2 miolinho branco ou 2 miolinho laranja numa carreira ou 3, aí você vai depender de você, como você vai querer fazer. Depois eu vou mostrar quando estiver pronto, né, unidos. Agora, eu vou começar a unir, então, os nossos squares, né, com a linha laranja, para nós colocar, então, no nosso cropped. Então, agora eu vou trocar de linha, né, eu vou trabalhar com a linha laranja, porque o fundo dos meus squares é todos laranja. Então, eu já troquei, né, coloquei a minha linha laranja, vim nesse espacinho, pode ser em qualquer espacinho desse, né, de uma correntinha que a gente deixou, e vamos fazer, então, um leque, né? Um ponto alto, separado por 2 correntinhas. 1, 2,
Tem dentro do leque, do espacinho pra fazer o leque, né? Então, vai ficar assim. Se quer, né, fazer todos eles, o square na parte laranja, pode ser também. Se decidir, né, fazer no amarelo, pode ser também no amarelo. Né? Daí vai depender de vocês, mas eu escolhi aqui o fundo dos meus squares todos laranja. Então, fica assim, ó, um lequezinho. Depois, os fiozinhos, né, dá pra ir trabalhando, guardando os fiozinhos, escondendo os fiozinhos, porque vai ficar com bastante fiozinho sobrando por causa que a gente tá fazendo, né, cortando o fio, né, então fica. Depois, a gente pode arrumar tudo certinho pra não ficar os fiozinhos aparecendo. Aí, comecei primeiro com o leque, eu vou fazer uma correntinha de separação, né? Uma correntinha de separação. Laço a agulha, venho no outro espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Então, vai ficar dessa maneira, assim. 2 pontos altos separados por uma correntinha. Basicamente, vai ser isso, né? E os 4 leques, então, porque vai ser os 4 leques no nosso square para dar, então, né, a sequência para nós juntar eles. Ó, assim. Fiz um leque, daí separado por uma correntinha, né? E daí fiz 2 pontos altos, separado por uma correntinha, 2 pontos altos em cada espacinho, né? Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, venho aqui nesse outro espacinho e vou fazer, então, outro leque, né? Que a gente vai ficar com 4 leques. Então, pra gente poder deixar certinho o nosso square. Então, faz uma correntinha de separação, 2 correntinhas, né, faz 2 correntinhas pro leque, né? E mais um ponto alto, ficando com 2 pontos altos, separado, então, por 2 correntinhas, assim. Uma correntinha de separação, venho no próximo, né? E dois pontos altos. Mais uma correntinha de separação, 2 pontos altos. Ficando dessa maneira, então. Assim. E agora, quando eu chegar nesse outro leque aqui, eu vou começar a unir já meus squares, né? Então, a gente vai ficar com 15 squares, né? E a gente precisa unir esses squares, então. Então, agora, eu já vou começar a unir, né? Porque o primeiro square, a gente faz todo ele, né? E daí, depois, a gente já começa a unir, né? Como eu já tenho um squares pronto aqui, eu já vou começar a unir eles. Você fez os 15 assim, né? Assim. Agora, a gente vai começar a unir, então. Porque o primeiro a gente faz todo ele fechado. Os outros a gente vai fazendo já unindo eles no fio laranja, né? Então, vou mostrar como é que a gente vai fazer. Então, a gente vai pegar esse aqui do lado da frente, né, pra unir, e vai pegar, então, esse square que já tá no laranja, né, prontinho pra gente começar a unir. Vai ser dessa maneira assim, então, ó. Eu vou fazer aqui um ponto alto pra começar. Um ponto alto. Mais um ponto alto, né? E uma correntinha. 2 pontos altos em qualquer espacinho que você queira, né? Desse de uma correntinha. Qualquer espacinho desse você vai fazer, então, 2 pontos altos e uma correntinha. Vai pegar aqui o teu square pronto já, né? Já tá em laranja ali. E vai laçar a agulha, um pontinho baixo, dessa maneira.
vai vir aqui dentro do teu square que tu tava fazendo o ponto alto e vai terminar, então, de fazer o teu leque, unindo dessa maneira assim, ó. Então, dessa maneira, 2 pontos altos. Então, ficando dessa maneira assim, ó. Eu vim aqui no começo do meu square, né? Eu fiz 2 pontos altos aqui e uma correntinha. Vim dentro desse outro square que já tá pronto, fiz uma correntinha, né? E voltei dentro do meu square primeiro e fiz mais 2 pontos altos, fazendo assim, ó. Então, ficou leque com leque. E é assim que a gente vai unir os square. Tem que ficar o leque com leque e depois vai unindo na sequência. Então, agora eu vou fazer um ponto. Vou lá pegar o meu aqui, ó. Venho aqui dentro desse espacinho do square pronto e faço uma correntinha, né? Laço a agulha, venho nesse outro espacinho aqui do outro square e já vou fazer 2 pontos altos. Vai ser essa a nossa sequência, então, para unir os square. Ficando assim. Assim a gente vai unir. Vai ficar os 2 pontos altos com 2 pontos altos e os 2 leques com os 2 leques. Novamente, vai ser a união de novo dos 2 pontos altos antes de chegar no leque, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, com essa parte do outro leque, né, aqui. Vai pegar, vai fazer uma correntinha, um pontinho baixo, né? E vai laçar a agulha, vai vir dentro desse outro espacinho e vai trabalhar, então, os 2 pontos altos. É assim que a gente vai unir os squares. Então, novamente, venho aqui, faço uma corrente, um ponto baixo, né? Laço a agulha, volto aqui no meu espacinho, vou fazer 2 pontos altos. Pra ficar, então, os 2 pontos altos com 2 pontos altos e os lequezinhos com os leques. Então, ficando dessa maneira a nossa união, ó. Leque com leque, uma correntinha, né? Vai lá, laça uma correntinha aqui pra prender, né? Só prende com a correntinha nesse que já tá pronto, que é o square pronto, né? E vem e faz 2 pontos altos aqui, no teu square que você tá começando aqui. Ficando dessa maneira assim, a gente tá unindo os squares, então, assim. Novamente, então, agora, eu vou fazer o leque, né? O leque são 2 pontos altos que eu já tenho aqui. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro do outro leque, ó, com esse do square pronto. Vou fazer um pontinho baixo. Vou laçar a agulha e vou terminar aqui meu leque com 2 pontos altos. Então, ficando leque com leque. Dessa maneira aqui, então. Então, essa foi a nossa união, ó. Unindo dessa maneira. A gente vai unir todos os squares dessa forma que eu tô falando aqui, né? Fazendo aqui. A gente já fez esse, né? Daí, vai começar a unir. Daí, a gente vai pegar depois de novo um outro, né? Desse aqui, pra gente unir do lado, né? E depois eu vou mostrar como é que vai ficar todos eles unidos, né? Vamos continuar, então, trabalhando aqui mais essa união, né? Daí, você vem fazendo, né, todo ele, ó, um pontinho, uma correntinha de separação, vem dentro do espacinho e vamos fazer, então, 2 pontos altos. Assim vai ser a nossa união dos leques. Tem aqui, né, faço... Agora, já vou fazer de novo o outro leque, né?
ficando dessa maneira assim, ó. Então, eu vou unir todos os squares dessa mesma forma, né? Um do ladinho do outro. Eu vou unir aqui os meus 15 squares que eu tenho para unir e já venho mostrando para vocês como que tá ficando. Então, aqui eu já uni 13 squares, né? Então, eu uni assim, ó, de 3 em 3, ó. Vai ficar assim, então, 1, 2, 3 squares. Vai ficar 5 carreiras de 3 squares, na verdade. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. 5 carreiras de 3 squares. Então, que nem vocês viram, né? Um miolinho é laranja, 2 miolinhos é laranja, outro miolinho é o amarelo, outro miolinho é o branco. Não precisa ser, né, certinho, um amarelo, um laranja, um branco, né? Pode ser, então, como vocês quiserem, né? Montar os seus squares aí, né? Da forma que vocês quiserem. E também eu queria dizer para vocês que tem duas formas da gente fazer os squares, unir eles, né? Tem uma forma que a gente faz, que nem eu mostrei para vocês ali, né? Já trabalhando, já fechando os squares ali nas mesmas carreiras, né? Deixando assim, né? A gente começou assim, e daí fez tudo assim, né? E daí já foi montando, né? Mas a gente pode fazer todo o quadradinho dele pronto já, e unir também com a agulha de tapeçaria ou com a mesma agulha, juntando eles, né? Aqui do lado. Então, um pontinho para um pontinho unindo, né? Pontinho para cada, para unir assim. Porque assim, ó, tem gente que faz sem esse, não gosta, né, com esse relevo. Aí pode fazer com agulha de tapeçaria, né, formando ali, né? Não precisa deixar de fazer a peça. Se você não gosta, né, de deixar esse relevo, pode fazer diferente, mas fica muito lindo, pessoal, muito lindo mesmo. É esse cropped de squares, né, porque ele fica bem colorido agora, né, pro verão, né? Então fica muito bonito, né? Então vale a pena a gente, né, fazer os squares, é rapidinho para fazer os squares. Você pode começar o square e fazer ele uma quantidade boa já, vamos dizer, uns 3 ou 4 já, com branquinho, com fio branco. Depois você faz mais uns 5 com laranja, para depois você começar a fazer, né, em volta. Então, é uma maneira mais fácil de você já que tu tá com a linha laranja, já faz uns 4 squares, né, já que nosso cropped vai 15 squares, então, já que você tá com a linha laranja, já faz 5. Eu tô com a linha branca, eu quero fazer, já vou fazer 4 já, né? Com a linha branca, o miolinho, né? Então, já faz os 4, depois você vem fazendo os Vzinhos já com o amarelo, e assim você vai fazendo. Então, se torna um trabalho bem gostoso de fazer, um trabalho bem prazeroso, né? E é uma criatividade da gente, então, né? De fazer a peça, né? Dessa maneira. Pessoal, faltou 2 squares para mim fechar, então, os meus 15 squares. E eu queria fazer junto com vocês, pra gente fazer junto, então, pra não ficar dúvida, né? Então, vamos pegar... Eu vou pegar aqui os meus squares que já estão unidos. E vou unir esses outros 2 que faltam, né? Então, que vai ficar assim, ó. Como eu mostrei pra vocês, né? Eu fiz 2 pontos altos, né? E uma correntinha no meu leque. Agora, eu venho aqui, ó, dentro do leque desse meu square pronto, e vou fazer um pontinho, um ponto baixo, né? Então, para unir esses meus squares. Aqui, ó. Aí, eu vou laçar a agulha, vou voltar aqui dentro do meu square que eu tô fazendo o meu leque, e vou fazer, então, mais 2 pontos altos, né? Para fechar, então, o meu leque, então, para unir, então, os leques. Então, vai ficando assim, ó. Depois, quando ficar pronto, eu mostro melhor para vocês. Então, aqui, ó, vamos unir aqui. Eu já tenho, né, esses 13 squares prontos, vou unir o resto. Aí, unir esse square aqui, ó,
leque com leque, né? Aí, eu vou pegar, vou vir aqui nesse espacinho dos squares, né, que já tá pronto, vou fazer uma correntinha. Vou laçar a agulha e vou vir nesse espacinho e vou fazer, então, 2 pontos altos. Então, pra nós ficar certinho nossa união do nosso square. Então, já fiz 2 pontos altos. Ficando dessa maneira assim, ó. Agora, eu venho no espacinho desse outro... Esse outro espacinho aqui, né, pra unir o nosso square, faço um pontinho baixo. Laço a agulha. Venho de novo no meu espacinho aqui, pra nós fazer nossos 2 pontinhos, né? Nossos 2 pontos altos. Então, dessa maneira assim, ó, 2 pontos altos. Ficando dessa maneira assim. Ó. Então, a união do nosso square tá ficando assim. Ó. Tá quase fechando, né? Quase fechando a nossa... Tô quase fechando, então, os 15. Vou de novo mostrar pra vocês aqui de novo. Ó. Vou pegar, então, vou vir aqui nesse espacinho, fazer um pontinho baixo. Um pontinho baixo. Laço a agulha. Venho aqui e vou fazer, então, o meu leque de novo. Que daí vai ficar bem certinho o leque sobre leque, né? Pra ficar fechadinho o square certinho. Ó, aqui a gente já fez, ó. Ó, a emenda bem certinho. Ó, o leque com leque, né? Aqui uma correntinha de separação, dei os 2 pontinhos juntos, ó. Ficando dessa maneira. Então, agora... A gente vai vir aqui nesse espacinho do leque e vai fazer uma correntinha. Laço a agulha e venho terminar de fazer o meu leque aqui, então. Eu vou terminar de fazer aqui e já volto. Agora, eu nem tirei, nem cortei o fio da agulha, porque eu vou fazer agora um pontinho baixo em volta de todo o lado do meu... da parte da frente do meu cropped, né? A gente vai fazer um pontinho baixo, então, por todo, pra gente alinhar, pra deixar retinho, pra gente voltar, então, fazendo a parte das costas. Então, vamos começar fazendo um pontinho baixo aqui. Então, vamos fazer um pontinho baixo em volta de toda a nossa peça, então, né? De toda a parte da frente, pra alinhar retinho, deixar bem certinho, pra gente conseguir fazer a parte de trás, então. Então, eu terminei, né, de unir meus squares, eu nem cortei o fio, já vou começar, então, fazendo um pontinho baixo em volta de toda a minha peça. Pra ficar, então, bem alinhado o nosso trabalho. Vamos fazer. Então, aqui em cada espacinho, vai se fazendo um pontinho baixo, né? Cada espacinho do ponto, né, um espacinho, no espacinho um pontinho baixo, né? Eu tô fazendo entre um pontinho e outro. Um pontinho embaixo, por toda a volta, então, da parte da frente, né? Pra gente seguir com a parte das costas, né? Parte das costas também. Quando chegar aqui no leque, no cantinho do leque, faz 2 pontinhos baixos, né? Que ali o espacinho é maior, então, pra ficar mais bonitinho, então, né? Daí faz 2 pontinhos baixos quando for no cantinho do leque. Então, vai se fazendo assim.
Um pontinho baixo para toda, não em todos os espacinhos, né? Por toda a peça. Eu vou fazer aqui toda a minha peça, e daí eu volto mostrando pra vocês, ó, tá ficando assim. Então, um pontinho baixo sobre toda a volta, né? Então, já fiz agora um pontinho baixo em volta de toda o cropped, né? Então, ficou dessa maneira assim, ó. A gente já conseguiu deixar ele retinho, né? Com pontinho baixo, endireitou certinho, né? Só não cortei ainda os fiozinhos, né? Não organizei os fiozinhos ainda, porque eu quero primeiro fazer a parte das costas, né? Então, ficou dessa maneira assim, ó. Para as costas, eu vou usar este fio aqui, né? Que ele é mesclado. Por que que eu vou usar esse fio? Porque é uma sobra de fio que eu tenho e eu quis aproveitar nesse cropped. Mas se vocês tiverem o laranja, só laranja, pode ser usado só o fio laranja, não precisa usar o mesclado, né? Eu vou colocar o mesclado, então, junto na parte de trás, porque é uma sobra de fio que eu tenho e eu quero aproveitar, né? Então, é importante também a gente aproveitar as sobrinhas, né? Então, as sobrinhas podem ajudar a gente a terminar um trabalho, como esse que eu tô fazendo aqui agora, esse cropped, né? Então, tá bom, pessoal, vamos começar a parte das costas. Então, para fazer a parte das costas, a gente vai escolher a lateral, né? Vai fazer uma lateral, depois a outra. A gente vai vir aqui nesse lequezinho, né, que ficou, e vai fazer 2 pontos altos. Eu já tenho uma aqui, né? Então, vou fazer mais um. Já fiz um, vou fazer mais um. Ficando, então, com 2 pontos altos. Não laço a agulha e vou vir em cada ponto de base fazendo um ponto alto. Essa vai ser nossa repetição por toda a carreira. A gente vai fazer, então, um ponto alto para cada pontinho baixo desse que a gente fez, né? Em toda a lateral. Um ponto alto. Então, não deixo espaço, né? Não faço a correntinha de espaço, venho no pontinho baixo que a gente fez e vai fazer um ponto alto. Então, vai ser um ponto alto para cada pontinho baixo da lateral. Ponto alto, então, para cada pontinho baixo. Em cada pontinho baixo, vamos ficar com um ponto alto, dessa maneira, exceto no leque, né, que a gente fez 2 pontinhos dentro do leque. Ficando dessa maneira, assim. Então, laço a agulha, vem aqui no pontinho baixo e faço um ponto alto. Tá ficando assim, ó. Um ponto baixo para... um ponto alto para cada ponto baixo, né, da lateral. Eu vou fazer até chegar ao fim aqui, ó, da minha lateral, depois eu volto para nós dar continuidade. Então, a gente vai fazer, né, um ponto alto sobre cada ponto de base, né? A gente vai trabalhar todos com pontos altos, dessa maneira, então. Venho aqui, faço um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto, sem correntinhas, né? Só pontinhos fechados, então. Pontos altos. Tá ficando assim. Trabalhar com pontos fechados atrás, né? Só pontos altos. Por toda a nossa lateral. Então, um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto alto para cada pontinho de base. Agora, nossas carreiras vai ser assim, então. De vai e vem com pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base.
Então, vai ficando dessa maneira assim. Então, eu vou fazer aqui os meus e já volto pra mostrar pra vocês como tá ficando. Terminei minhas 8 carreiras com pontos altos aqui, ficando dessa maneira assim, ó. E daí, já vim fazendo aqui pra nós colocarmos o espacinho, então, pra nós colocarmos a correntinha que vai passar aqui, né, nosso passa-cordão. Então, já tô fazendo aqui o nosso passa-cordão. Então, na parte de trás, vai ficar com 8 carreiras de pontos altos, né? Ponto alto sobre o ponto alto. E aí, a gente vai vir aqui, ó, vai fazer um pontinho baixo. Vai fazer 2 correntinhas. Vai contar 1, 2, 3, no terceiro pontinho baixo. No terceiro ponto de base, vai fazer um pontinho baixo. Ficando dessa maneira assim, ó. Vai ficar um pequeno espacinho para nós colocarmos a nossa correntinha, né? Então, é um passa-cordão, né? Para colocarmos a correntinha, que vai ficar assim. Então, eu venho aqui, faço 1, 2, não laço a agulha, né? Conto 1, 2, 3 e faço um ponto baixo. Ficando, então, um espacinho aqui para nós passar a correntinha, né? Que a gente vai passar a correntinha. Então, a cliente pediu assim, né? Transpassado nas costas. Então, vai ficar transpassadinho, não vai ser todo ele fechado nas costas, vai ser transpassado, então, né? Então, vai ser assim, ficando dessa maneira assim. Então, eu vou fazer 1, 2 correntinhas. Conto 1, 2, no terceiro, eu vou fazer um pontinho baixo. Então, ficando assim, nosso passa-cordão. 1, 2 correntinhas. Conto 1, 2, 3, na terceira. Um pontinho baixo. Então, tá ficando dessa maneira, ó. Então, não vou fazer com pontos altos, vou fazer com pontos baixos, passa-cordão, porque vai ser apenas com correntinha, né? O nosso cordão vai ser apenas de correntinha, então, não tem necessidade de fazer com pontos altos, tô fazendo com pontinhos baixinhos. E essa linha que eu tô fazendo aqui, a parte das costas, é a linha Duna, ela é um fio que ele é mais firme, então, ele vai ficar bom fazendo uma correntinha, né? Ele vai ficar bem firme. Então, vamos continuar. 1, 2, conto 1, 2, 3, na terceira faço um pontinho baixo. Conto 1, 2, na terceira faço um pontinho baixo. Ficando dessa maneira, então. Então, fizemos todo o nosso passa-cordão aqui de trás das costas. Se vocês querem fazer mais fechado, pode fazer mais carreiras. Eu fiz com 8 carreiras, né? Que a cliente pediu assim, transpassado nas costas com o passa-cordão, né? Então, se vocês querem fazer mais fechado, pode fazer com mais pontos altos, então, né? Eu fiz aqui com 8 pontos altos. Cheguei aqui e terminei, então, né? Vou fazer a correntinha pra gente passar, então, no passa-cordão ali, né? Então, vai ser apenas com correntinha. 1, 2. Não tirei, né? Eu já comecei a fazer as correntinhas, que vai ser, que a gente vai passar, então, no cropped, né? Então, ficou dessa maneira aqui, já vou fazendo as correntinhas. Vai ficando assim, ó. Eu vou fazer minhas correntinhas e volto aqui pra mostrar. Então, pessoal, eu já fiz aqui, né, todo o meu passa-cordão, minhas 8 carreiras das costas, né, carreiras de pontos altos. Fiz o passa-cordão, né, um ponto baixo, 2 correntinhas. Um ponto baixo, 2 correntinhas. Um ponto baixo, 2 correntinhas, nosso passa-cordão, né. Então, aqui tá nossa correntinha com 140
140 correntinhas, né? Para nós passarmos, então, aqui no nosso cropped. Então, essa parte das costas aqui tá pronta, né? Então, agora eu vou fazer a outra parte das costas e volto, então, para nós ver como ficou a peça pronta. Então, vocês podem fazer também agora a parte das costas ao outro lado, né? Que vai ser aqui, né? Então, aqui é nessa outra lateral, né? Em cada pontinho baixo vai ser um ponto alto e por 8 carreiras, então, de pontos altos, né? E depois a gente faz o cordão com uma correntinha e um ponto baixo e 2 correntinhas, um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, vou fazer aqui a minha outra parte, depois eu volto. Então, agora eu voltei, né, com o nosso cropped pronto, né? Então, fizemos nosso cropped, ficou dessa maneira. Atrás, aqui eu quero mostrar pra vocês como ficou. Então, aqui eu fiz, né, nosso passa-cordão só com correntinhas, né? Aí, também, se vocês querem fazer com aquele cordão que eu fiz do cropped brisa, então, vocês só vão lá e pesquisam, então, o cropped brisa, né? E vocês podem fazer com aquele cordão também, se quiserem. Mas eu hoje optei só por fazer com a correntinha. Então, ficou dessa maneira o nosso cropped, né? Ficou assim, então, finalizado, né? Que nem eu falei pra vocês aqui, né? As 8 carreiras aqui atrás, né? Pra fazer. Mas se vocês querem fazer maior, né? Ou mais fechado, né? Vocês podem fazer, então. Então, esse foi o final do nosso cropped. Se vocês querem deixar aí alguma dúvida, algum comentário, vocês podem deixar. Também me contem aí se vocês estão fazendo ele forrado, que aqui eu não dei, né, a videoaula do cropped forrado ainda, né? Eu tô aqui na minha cidade, é mais difícil de achar o forro que seja com a tonalidade da cor da peça, né, que eu acho legal fazer, então, o forro com a cor da peça, né, pra ficar mais bonitinha a peça, mas me contem aí se vocês conseguem achar fácil o forro, que seja com a tonalidade da peça, né, ou se é esses normais mesmo. Então, deixa aí embaixo nos comentários, né, se inscrevam no canal, né, compartilhem com seus amigos, né, deixa o like aí se vocês gostaram, né, dúvidas também, né, são bem-vindas, se vocês querem, então, deixar aí pra mim nos comentários. Então, era isso hoje, né, era esse cropped aí que a gente fez juntas, e até mais.